continuidade do nosso ciclo de debates mentais somáticos, hoje com a apresentação do nosso autopesquisador, que vem numa autossuperação muito intensa. Ele está conosco, estamos vendo agora apenas 4 meses. Há pessoas que passam 4 anos e não escrevem nada, o que indica que provavelmente ele é um inversor. O que é um inversor? É a consciência que chega muito cedo a ideias multidimensionais, de assistência a si e aos demais, e vai para valer ali com o seu empenho, com o seu esforço. Nós estamos compondo um livro que está sendo escrito com diversas consciências participando, que é justamente poder contribuir para auxiliar num grande traço fardo que parece ser comum à humanidade, que é o traço fardo da manipulação por estar inconsciente dessa própria manipulação. Então, na parte 2 deste livro, trata do assunto consciências manipuláveis e manipuladoras, e hoje especificamente a Lano estará conversando conosco sobre a consciência eufemística, dando características para que cada um possa avaliar e se identificar e ver: eu tenho algum ponto de contato com essa consciência ou não? Sinto-se bem à vontade para interromper, para perguntar quando quiserem. Nossas perguntas às vezes podem nos parecer sem importância, mas sem dúvida elas sempre irão enriquecer o próprio debate e às vezes dúvida que os colegas até não perguntaram. Então eu deixo aqui com o colega e desejo a todos aí um bom debate. Bom dia a todos. Então a gente vai fazer a leitura de algumas partes consideradas importantes no verbete. Vou iniciar pela definologia. A consciência eufemística, consim ou consciex, para quem não conhece, consim, consciência intrafísica, e consciex, consciência extrafísica, é aquela que suaviza, abranda, ameniza, atenua a expressão da ideia, não sendo autêntica ao manifestar a vontade, os pensenes, utilizando uma comunicação frágil, tíbia, frouxa em sua argumentação, notadamente de ordem religiosa. Sinonimologia. 1. Consciência atenuadora. 2. Consciência falaciosa. 3. Consciência metafórica. 4. Consciência acanhada. E 5. Consciência omissa. A neologia, as 3 expressões compostas, consim eufemística, consim eufemística oculta e consim eufemística declarada, são neologismos técnicos da perfilologia. Antonimologia. 1. Consciência argumentadora. 2. Consciência fatualística. 3. Consciência autêntica. E 4. Consciência veraz. Na atributologia. Predomínio das faculdades mentais, notadamente quanto ao autodiscernimento na busca por uma autenticidade de expressão. Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: eufemismo, autoanulação consciencial; eufemismo, comunicação frágil; abrandamento, verdade mascarada; autenticidade, prioridade consciencial. Em coloquiologia, eis 4 expressões populares relacionadas à consciência eufemística: colocar panos quentes, dar uma amenizada na situação, deixa que eu dou o meu jeito. E queria ler com vocês também, na página 7, a última página, a frase enfática: a consciência eufemística pratica a manipulação anticosmoética a fim de abrandar a dor do outro, objetivando aferir carinho, pseudo-ganhos afetivos, preenchendo traços fardos e fissuras emocionais. O que você fez relação entre a consciência eufemística e o aspecto religioso? Eu senti falta de fazer a relação com o aspecto religioso. Eu percebi muito em mim, na minha autopesquisa, esse viés religioso. Não necessariamente só nessa vida, mas aí fala de seres anteriores. E também se confirmando na etimologia da palavra, onde eufemismo
significava reza, oração e prece. Na minha autopesquisa sempre encontrei fundo religioso em consciência onde eu estava. Durante a minha pesquisa eu sempre encontrei um viés religioso no eufemismo. Assedialidade pelo chakra da vontade. Ok. O que é esse chakra da vontade? Esse chakra da vontade foi a sugestão do colega Edson, da nomenclatura. Esse chakra ele fica localizado nas costas, aproximadamente na região torácica, por onde ocorre uma assedialidade por consciência. Elas influenciam de alguma maneira, certo? Elas acoplam no campo. E aí então assediando e proporcionando, aumentando essa dificuldade ou mantendo essa conduta, esse comportamento. Isso é muito comum quando nós temos vidas passadas da religião. Nesta vida continuamos, tá? Quando a gente começa a melhorar o nosso estado energossomático, que foi o meu caso, eu também, como ele, sentia muito dores neste chakra, tá? E à medida que eu fui avançando na minha pesquisa, esta dor começou a desaparecer. Claro, ela reverte para outro local, mas esta dor, vamos dizer assim, específica atrás, na coluna, ela desaparece. Tá? Por isso que eu tenho vamos dizer assim, a hipótese de que seja uma dor característica daquelas pessoas que vêm de muitas vidas religiosas, que nessa vida ainda tem muito a pesquisar e a estudar a respeito. Esse chakra da vontade pertence só na nomenclatura da conscienciologia ou ele consta em outras referências bibliográficas? Consta em outras referências e isso vai fazer parte da minha revisão, procurar a nomenclatura mais técnica desse chakra. Esse chakra não é exclusividade da conscienciologia, não é exclusividade minha. Esse é um ponto energético. Esse chakra é descrito nas literaturas hindus, nos estudos antigos do yoga e nas literaturas chinesas também. Então é descrito com nomes diferentes, mas o sentido é o mesmo. Aportuguesado foi colocado como chakra da vontade nas primeiras pangrafias, psicografias que apareceram no início do século XX em livros espíritas. Falando ainda dentro desse mesmo tema, onde é que ele fica localizado? Ele fica na região torácica, aqui no nível do peito, só que nas costas. Seguindo a direção do cardíaco, atrás. Na direção do cardíaco, um pouquinho acima do cardíaco para trás. Aí nas costas. Alan, o seguinte, com relação ali já à conformática, né, a consciência eufemística, ela é tanto para consciência quanto para consciências, né, esse aspecto da consciência. Na sinonimologia, colocaste ali vários conceitos. Nessa sinonimologia, não poderia se aplicar o guia cego e na antonimologia o amparador? Como consciência eufemística, o guia cego ele não teria muitas vezes essa postura? Talvez sim, possa. E na antonimologia também. Me parece um pouco abrangente, mas pode. Sim. Ele parece muito genérico. Uhum. A proposta foi tentar, por orientação da escola, tentar focalizar mais na consciência eufemística, no que está mais próximo do eufemismo. Uhum. Claro que o guia cego vai estar também porque ele é cego, ele não tem essa cosmovisão, ele não tem condições, não se autopesquisa, enfim, não faz um trabalho verdadeiro, então ele está sendo eufemístico também. Mas aí, colocar ele como única e exclusivamente dentro do eufemismo, talvez fique um pouco abrangente. Sim. Mas eu vou anotar a observação. Em tese, de certa forma, nós colocaríamos os amparadores naturalmente na parte cosmoética, que seria aqui a antonimologia, né? E aquele que não é assediador de algum nível, né? Ou aquele que tenta amparar, mas não tem também lucidez, ficaria ao contrário.
Isso que o colega está explicando, quer dizer, ele buscou algo bem específico, né? Ao pesquisador, na amnesiologia, na somatologia, poderia ficar um pouquinho melhor a linguagem somática encenada. A linguagem somática encenada vem também nesse mascaramento, porque pode estar se sentindo desconfortável, não está legal, não está gostando, está numa posição incômoda, a situação não está adequada, e a linguagem somática encenada é mais um disfarce, mais um abrandamento, mais uma suavização para não demonstrar o que tu está sentindo. Então é um eufemismo, digamos, na linguagem corporal, certo? A encenada é no sentido de encenação mesmo, de ela tá atuando, eu tô me mantendo bem, eu tô certo, eu tô legal, eu tô firme. Mas não é a verdade interna, a pessoa não tá realmente daquela maneira, né? É nesse sentido que eu coloquei. Alano, gostaria que tu comentasse a respeito ali na neologia, colocaste consciência eufemística oculta e consciência eufemística declarada. E depois, lá na argumentologia, na exemplologia, tu escreveste, né, o que é cada um. Consciência. Isso. Foi um equívoco na revisão do verbete. O que vale é a exemplologia, porque a consciência fica limitada só à consciência intrafísica, certo? E aí então foi substituído por consciência para abranger consciência e consciência. Consciência de modo geral, sim, não necessariamente precisa. Tá, mas eu gostaria que tu comentasse. Mais ou menos ampliasse, né, e se possível algum exemplo para a gente poder entender melhor essa diferença da oculta e da declarada, que eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Então eu considerei consciência eufemística oculta aquela consciência que ela tem um nível de intelectualidade, ou seja, ela é uma pessoa inteligente, articulada, e só que ela tem um discurso tão articulado que ela acaba fazendo o mascaramento, se mascarando de si mesma, não conseguindo visualizar isso. Isso passando o oculto é no sentido de que a pessoa não conseguiu perceber isso. Então ela é eufemística, mas ela não conseguiu se perceber eufemística. Ela não conseguiu detectar isso. Ela simplesmente isso está passando inconscientemente para ela. Esse foi o sentido da minha explicação ali na consciência eufemística oculta. E a consciência eufemística declarada é aquela que ela sabe que ela é eufemística, não com essa nomenclatura de eufemístico, mas ela sabe que ela é eufemística e ela considera aquilo normal, porque eu não vou invadir o espaço, eu não preciso deixar o outro mal. Isso passa assim, tá bom. Eu sei que eu sou assim, mas não tem problema. Azar. Eu fico deixa que eu me viro depois. É nesse sentido do declarada, que ela até tem noção disso, mas ela acha que isso é bom, isso é salutar para o convívio social dela. Tá, e na tua experiência pessoal, na tua autopesquisa, onde é que tu acha que tu te enquadra mais nessas duas? Na oculta, antes da seria inconsciente, então? Tu não tinha percebido ainda? Eu não tinha percebido. Eu fui perceber no início da autopesquisa. Eu fui percebendo por que me irritava tanto o comportamento de outras pessoas, do meu convívio, né, trabalho, enfim, de diversos ambientes. E eu fui identificando que isso era um traço que eu não enxergava em mim. E eu não gostava desse traço, achava muito feio, achava que eu não tinha. Então, por isso eu me enquadro mais no oculto, porque eu não me declarava, não sentia que eu fazia efetivamente consciente isso e sabia. Eu simplesmente fazia e não sabia desse princípio. Tá, ok, obrigado. Com relação à consciência eufemística,
a consciência oculta que você havia citado, né, eufemística oculta, que até tu notaste que era uma característica tua, não seria possível também a pessoa ter esse aspecto mais ligado diretamente à questão parapsíquica, no sentido de a pessoa buscar ter até uma retinalidade, uma constância, mas se envolvendo com determinadas consins ou até mesmo consciexes em ambientes, começar a absorver traços, e quando a pessoa se apercebe já está sendo complacente e participando de situações que ela, vamos dizer assim, um estado mais lúcido, não aceitaria ou não faria. Ela se apercebe mergulhada, mesmo ela estando oculta, né, como intrusões, né, e pela questão do parapsiquismo de absorver ali pensenes, energias, e quando se percebe, já está dentro do processo, né, quase que se autocorrompendo nesse sentido. Com certeza existe a assedialidade, na minha opinião, mas eu percebi em mim esse traço sendo potencializado pela questão da assedialidade. Eu não visualizo como uma questão assim, não única e exclusivamente pelo meu parapsiquismo, eu absorvi tudo de negativo, eu era bom e eu absorvi tudo de negativo, e agora eu estou tomado pelo negativo. Não. Isso é parte minha, resultante da minha consciência, das minhas experiências e tudo, enfim, isso é parte do Alano. Então eu tô na autopesquisa e no autodesenvolvimento para superar esse traço fardo, mas eu não julgo único e exclusivamente resultante do meu parapsiquismo, mas sim, isso influencia e muito, né? Aí a importância da autopesquisa, da lucidez multidimensional, da lucidez energossomática, enfim, aprender a me conhecer, o campo energossomático, o campo somático, para identificar essas sinaléticas e saber quando estou sofrendo um certo tipo de assedialidade ou não. Então, muito desse processo é acentuado com aquela filosofia do deixa para lá, deixa para depois. Com certeza. Não vou... Então, a autopesquisa realmente é profilático para evitação, né, desse tipo de situação. Isso. Quando eu iniciei a autopesquisa, ficou muito tumultuado e ocorreu um certo tipo de sentimento que aí eu tive que ir contra, que é a exacerbação e cobrar demais aquele perfeccionismo, aquela autopesquisa, e eu não posso pensar nisso, não. Esse pensamento, ele não está me trazendo benefício, ele não está sendo evolutivo no meu contexto, então eu não nego ele existe, só que eu vou transformar ele, eu vou transformar em algo mais salutar, mais evolutivo, mais cosmético. Tu pode nos contar, não sei, qual foi a situação em que tu acendeu a luz para esse traço fardo que tu estava? Para o tema do eufemismo? Isso foi logo que eu iniciei na escola. Foi bem engraçado. Eu vim na quarta, que foi no Autopesquisarium, que é o laboratório de autopesquisa. E já vim no sábado, que é o Verponarium, que é o laboratório de escrita de verbetes. Então, aí no Verponarium, a gente foi fazer a seleção do tema, e o que mais me incomodou foi o eufemismo pela descrição. Acho que são 100 consciências. Tem a perfilologia, tem ali propostas 100 consciências. E na descrição do eufemismo, que não tinha sido escrito o verbete ainda, mas tinha uma descrição do eufemismo do lado. O que mais me irritou, que mais me incomodou, foi a questão do abrandamento, da amenização, suavização, deixa assim, vamos, né, dar uma escondida aqui, dar uma organizada. Foi essa a minha métrica aí para selecionar a consciência. Eu imaginei, se isso me incomoda tanto, eu vou olhar isso aqui. Provavelmente eu tenho alguma relação. Foi a maneira que eu utilizei para... Pois é, mas tudo isso eu acho que pode se confundir até num certo momento com uma consciência pacificadora, que
espera um pouquinho, vamos ver como é que fica. Então, também é um sintoma de uma consciência pacificadora, no caso Eu acho. Primeiramente, Alan, parabéns pelo teu enfrentamento, né? Como já foi dito, não preciso repetir as palavras da professora Sônia. No momento evolutivo que tu está fazendo esse enfrentamento, queria chamar a atenção mais uma vez da questão da inversão existencial, já que o campo do debate tem muitos inversores aí participando, ouvindo e realmente te aplaudindo pela iniciativa. Tu vai está assistindo muita gente com essa tua iniciativa, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta específica, que é o seguinte: o que tu já notou, assim, depois que tu começou a escrever, a pesquisar, e nesse período até a apresentação, claro que vão ter repercussões advindas de hoje, né, desse movimento, mas o que tu já notou de mudança, né, na tua cardiosacralidade, né, na emoção, na coisa de, né, que tem muita relação com a questão eufemística, assim, tu pode falar alguma coisa disso? Eu me sinto mais tranquilo aos poucos. Isso não é um processo, hoje eu sou eufemístico, amanhã eu não estou fazendo mais isso. É um processo de autovigilância e construção gradativa diária. Eu me percebo mais tranquilo nas minhas expressões, no que o Alano está a fim de fazer, vamos dizer assim. Eu consigo expressar de uma maneira mais tranquila, sem ficar exagerando na emocionalidade, entrando nessa parte de chorar e de ficar bravo, e de ficar triste, e vai lá e chora para um e conversa com um e conversa com outro, e não transmuta. Eu me sinto muito assim hoje, conseguindo expressar mais minha vontade, e aos poucos eu estou conseguindo me posicionar um pouco mais perante a opções sociais, certo? O que fazer, o que não fazer, isso aí já não está pertencendo mais ao meu contexto, e mais tranquilo com isso, sem aquilo de não, eu não posso fazer mais determinada coisa, eu não posso fazer mais isso, não, eu não quero fazer mais isso, eu acho que isso não está sendo, não está agregando valor à minha caminhada evolutiva. Então eu me percebo assim hoje eu me percebo meu corpo menos enrijecido, menos dores nas costas. Eu consegui reverter bastante o meu espaço físico, aonde eu fico. Eu consigo sentir mais o Alano e ter uma energia mais qualificada, né, no meu espaço. Consegui enfrentar o desapego, os bagulhos energéticos que a gente chama, certo? É aí que trazem lembranças de vidas passadas, né, de retroegos e do que ocorreu. Mas não no sentido assim, botei fora e esqueci aquilo, não. No sentido de eu não quero mais alimentar e ainda vou investigar para descobrir a origem, da onde veio isso e por que eu veio. Só é uma limpeza momentânea, um abertismo, um desapego, para, né, somado a esse autoenfrentamento, para vamos ver o que é isso. Aos poucos, dia a dia, construindo assim, passo a passo. Tá, e tu já está vendo que essa tua mudança de postura está repercutindo ao teu redor com outras pessoas? Sim. Como é que eu posso... As pessoas às vezes se espantam, principalmente os colegas, né? A sociedade aí, colega de aula, que tem aquele negócio, vamos sair, vamos dar uma banda, vamos fazer negócio. Mas como? Terminei um relacionamento, mas como? Tu tá solteiro, tu não sai final de semana, cara? Que isso? Tu é um guri solteiro aí, não vai pra festa, não vai pra nada. Eu tô bem com a minha opção. E eu percebo essa diferença assim, no espantamento por colegas, às vezes da minha idade ou um pouco mais velho,
que me questionam quanto a essa opção, de eu não estar saindo, de eu estar investindo nesse processo. E não estou saindo, não quero sair mais, não, eu estou numa fase transitória, estou num momento de autoenfrentamento, de autopesquisa, então essa é a diferença que eu percebo. E eu percebo também, em alguns casos, que nem eu disse, eu estou mais tranquilo a expressar minha vontade, então às vezes eu estou um pouco mais autêntico. E às vezes o pessoal acaba se espantando com a sinceridade, em alguns casos. Gostaria de perguntar a respeito daquele pseudo-ganho afetivo que tu falas ali na página 3, no caso 2, ali na terceira linha, ocorre uma supervalorização do outro, abdicando de si mesmo na busca por um pseudo-ganho afetivo. Eu gostaria que comentasse, ampliasse um pouquinho sobre esse pseudo-ganho afetivo. Como é que é essa questão, assim, tu já identificou quais eram exemplifica melhor para nós, assim, o que tu sentia no momento, né, de ter essa postura eufemística e receber alguma coisa em troca, né? Poderia comentar um pouquinho. Sim. Esse pseudo-ganho afetivo, o pseudo-ganho é um falso ganho, né? Ele não é um ganho real, ele não é um ganho qualificado. E é afetivo, que é no sentido de que a pessoa se anula buscando aquele carinho, aquela atenção, aquele reconhecimento, que às vezes eu mesmo não consigo dar para mim, eu não conseguia, entendeu? Então foi nesse sentido de que essas fissuras emocionais, esse pseudo-ganho afetivo é nesse sentido. É um falso ganho, porque a pessoa, ao me agradecer, ela não está sendo afetiva comigo, né? Daqui a pouco ela também está tendo uma postura de não, eu tenho que agradecer ele porque ele me fez um favor, entendeu? Então é nesse sentido o pseudo-ganho. E o afetivo, ele vem preenchendo alguma fissura da própria consciência, alguma fissura minha. Eu esperar alguma aceitação, algum carinho, projetar uma expectativa em cima, esperando um reconhecimento daquela pessoa, transferindo isso. Eu até vou enganchar mais uma aí, que seria essa questão da expectativa, porque eu notei que ali na casuisticologia, né, aparece com frequência essa questão das expectativas exacerbadas, né? Ali nessa que eu relatei antes, o pseudo-ganho, depois mais abaixo, suprir a necessidade dos outros, mas parece que não está bom, sempre reclama de mim, esperando um gesto de gratidão, sempre espera que o outro agradeça ou retribua, auxílio. Então aparece várias vezes a questão de esperar alguma coisa em troca, né? Então, acho que está bastante recorrente isso aí, né? Tu sugere colocar como... Não, eu tô falando assim que para tu comentares um pouco a respeito dessa expectativa, né, de retorno do outro, né? Esperar que o outro me reconheça, né? E ficar naquela ansiedade de ser reconhecido, né? Aqui, mais uma vez, nesse sentido, é a transferência. O outro tem que me entender, o outro tem que ficar bem, né? Aqui na situação a pessoa se autoanula e espera que o outro que o outro fique melhor. Então, eu interpreto assim, da mesma forma que é transferido, né, o estar bem, as decisões, enfim, para o outro, é transferido também a expectativa que o outro tome a decisão que eu tenho vontade. Que retribua, que eu estou esperando a retribuição, mas o outro não deu. Então eu projetei, eu criei essa expectativa em cima do outro. Quando na verdade sou eu mesmo que tenho que me autoaceitar, eu tenho que estar bem com as minhas decisões. Aí a questão da expectativa é essa transferência. Isso não é um viés religioso?
muito para mim, por isso que eu coloquei notadamente de ordem religiosa na questão eufemística, porque, ao meu entender, é essa transferência, né? É transferido pro ser superior, pro santo, enfim, que seja a superioridade, porque aquela consciência sabe o que é melhor para mim, quando na verdade eu sei o que é melhor para mim e não aquela consciência. Aí é que é a questão da transferência também, e por isso o link com a ordem religiosa. Alano, ali na página 2, caso de psicologia, o caso teu é o primeiro? Sim. É que eu li todos estão, sim, mas eu todos li estão linkados com isso, o meu caso que eu coloquei, mas todos aqueles têm a ver comigo também, já ocorreu comigo. Eu só exemplifiquei, tentei buscar outras fontes para compilar o trabalho, certo? Para fazer. Mas eu me auto-exemplifico no primeiro, na alimentação. Obrigada. Alano, ali na sindromologia, tá? As duas primeiras síndromes, poderia diferenciá-las? A síndrome da abstinência. Eu vou pedir ajuda para e a a professora, síndrome porque eu da acho que ficou abstinência da equivocado. baratrosfera. Eu acho que ficou repetitivo essa síndrome. A síndrome da abstinência é uma síndrome genérica. Pode ser, por exemplo, a abstinência do álcool, ou de outra falta que a pessoa esteja sentindo. E da baratrosfera é exatamente, como diz os nossos espanhóis, a ignorância, a saudade, a falta daquele padrão de energia que a consciência estava habituada. A baratrosfera justamente é a camada de consciências mais doentes, mais patológicas, e na realidade onde nós estamos imersos aqui também é a baratrosfera. Então, o mais genérico, o outro seria bem específico. Alano, com relação aqui à autocriticologia, eu achei muito interessante, achei muito bom, até acredito, na página 5, né? Pelo menos eu me autoavaliando percebo muito de consciência eufemística também. E achei interessante o item 8 ali, sangue. Evoluir não é sangue frio perante a vida, e sim sangue novo a cada passo maior. Gostaria que tu explanasse um pouco mais essa tua frase, essa afirmativa. Então, autocriticologia, né? Isso. Eu achei bem impactante a palavra, até quando eu li, né, durante a pesquisa, eu olhei sangue, e aí isso é algo bem forte, e aqui tá para ressaltar que ocorre muitas vezes aquele pensamento, não, mas então isso parece tão frio, isso parece tão sem afeto, isso parece tão sem sentimento, isso parece tão, sabe? É nesse contraponto que eu quis ressaltar aqui, que evoluir não é ter sangue frio perante a vida, ou seja, não é tu te isolar das situações, eu não estou sentindo isso não ocorre, isso esquece e manter aquela rigidez, e sim tu te renovar, né? Aí renovar no sentido do abertismo, a cada passo. Eu estou me renovando, eu não estou abandonando alguém, eu não estou deixando alguém de lado, não. Eu estou seguindo o caminho evolutivo, e aqui a renovação do sangue é a renovação da parte biológica, a renovação das ideias, a renovação do corpo, enfim, do holossoma de maneira geral, no dia a dia, a cada passo, sabe? A releitura, o sentir-se renovado, o renovar-se, se olhar diferente, né? A atualização da autoimagem. Sim, porque muitas vezes essa consciência eufemística, estando nesse processo patológico, né, ainda não se autoavaliando, até mesmo por sofrer por essas questões emocionais, essa desordem emocional, ela fica muitas vezes tentada a se tornar um ser frio, de tentar buscar estratégias que na realidade são rotas de fuga, né, e não de autoenfrentamento. Né? Isso, o não, digamos assim,
tu negar a existência de determinada situação ou determinada ação que tu fez, ou enfim, o passado, não apaga ele. Ele ainda está ali. Aquilo ocorreu. O que é transformador em si e o que é mais evolutivo é como tu vai tratar isso. Como tu vai lidar com esses rastros, com essas tuas escolhas, como tu vai te auto-aceitar no processo. E sim, ocorre esse pensamento no sentido que eu falei, porque eu percebi esse pensamento comigo. Não, mas isso parece tão frio, sem emoção, sabe? Mas e aí a pessoa não pode se expressar? Não pode. Só que de uma maneira qualificada, de uma maneira mais limpa, com maior autolucidez, com menos assedialidade, porque às vezes esse próprio PNCN, e aí PNCN, pensamentos, sentimentos e emoções, ele é enfatizado e potencializado por essas consciências que ainda se interessam nesse processo e não estão interessados na evolução, então eles mantêm aquele processo. Aí vem a questão da assedialidade, ampliando isso, e aí tu, então deixa pra lá. Então é a questão do Xenopensene, né? Aquele pensene Também introjetado daqueles ex-companheiros lá da extrafísica que querem te manter prisioneiros no mesmo padrão para ficarem se retroalimentando ali um ao outro. Exatamente. Aí a autopesquisa vem para enquanto tu te conhece mais, tu sabe quais são os teus pensamentos, quando tu ocorre um xenopensene, mas eu não estava pensando nisso, estava pensando em outra coisa, estava produzindo outra coisa e acabou, em algum ponto, fragilizou, teve uma fissura e entrou. E aí, dali já transformou o campo. Falando também na página 5, ali no DAC, autobenignologia, benigno-pensenologia. Isso seria um coitadinho? Não. Isso é o estudo dos pensamentos benéficos, não dos pensamentos holossomáticos, não dos pensamentos benéficos, homeostásicos, não homeostáticos, não os nosográficos. Porque esses pensenes patológicos, nosográficos, eles são, digamos assim, de uma certa forma, são negativos. Então esse é o estudo da qualificação da pensenologia, da autopensenologia, do que eu penso sobre eu mesmo. O coitadinho é o contrário, é o nosográfico, é o patológico, eu sou um coitadinho, sabe? É nesse sentido. Ali na autopesquisiologia, a técnica da equipe intra e extrafísica. Tu podia discorrer um pouco mais sobre isso? Pouco a pouco vão se formando redes de interconexão pela própria pensenidade, a partir da pensenidade, entre a equipe intrafísica, que desenvolve o trabalho, e a equipe extrafísica. Então, quanto maior é esta interconexão, melhor e mais longe vai o próprio trabalho. O que nos chama a atenção é exatamente a responsabilidade da Equipex e o nosso desafio de alcançarmos essa responsabilidade, porque eles não perdem uma gota de energia. Nós, às vezes, nos damos o direito de colocar energia fora, ou de ficarmos aí remoendo aquilo que está, às vezes, muito claro e quase escancarado para todos, de um traço falho, de uma fissura, de uma dificuldade, e a Consim fica empurrando aquela dificuldade, né? Então, sem dúvida, essa conexão harmônica entre Equipin e Equipex potencializa todo o trabalho. E isso vai ficando cada vez mais fortificado à medida que a Equipin vai se direcionando, aplicando a teática da cosmoética, que é exemplificada pelos amparadores avançados aí e pela Equipex, que causa todo o trabalho. A gente vai assistindo os verbetes e eu não posso falar para todo mundo, mas eu estou assistindo os verbetes e estou me identificando com cada um deles alguma coisa, né? E aqui com o teu eu me identifiquei aqui nessa parte da página 6,
Autovigilanciologia, número 6, desagradar. Porque eu acho que isso é uma questão assim delicada, porque nós temos que fazer atalhos, né? Temos que fazer o esclarecimento, automaticamente a gente vai desagradar, né? Mas também existem situações em que nós temos que usar um pouco da diplomacia, né? E aí fica a consciência sempre naquela autovigilância de saber até onde ir, né? Vai até aqui, volta um pouquinho, vai mais e tal, né? Então, eu gostaria que comentasse como é que está sendo essa tua experiência nesse sentido do desagrado, né? Porque também a gente não pode, como diz o professor Valdo, né, bater com um tacape na cabeça das pessoas, né? Então, gostaria de saber assim, contigo como é que está sendo essa questão da calibragem, vamos dizer assim, né? Até onde eu vou, até onde eu não vou e tal. Primeiro eu parto de um ponto que era o foco em agradar, em estar sempre bem, em manter as pessoas bem, em não demonstrar que eu estou mal, enfim, não demonstrar os meus sentimentos e as minhas emoções. O desagradar aqui, ele está para reforçar e para ajudar a desbloquear esse perfil eufemístico. E sim, tem que ser medido isso. Mas enquanto eu não... Quando tu estás num ponto assim que é prioritário agradar, tem que experimentar desagradar, para daí então tu saber lidar. E o desagradar não é aqui fazer maldade para alguém, deixar alguém mal. O desagradar aqui é no sentido de que talvez a minha escolha desagrade o outro. Não relacionado com o que eu vou dizer com o outro. A questão da tarefa, pelo que eu vejo, a tarefa do esclarecimento, é um outro passo, que às vezes algo é omitido, tu não fala algo. Tu acaba se retraindo, mas tu não deixa de falar não para desagradar o outro, porque talvez aquilo ele não esteja preparado para ouvir aquilo, certo? Eu ainda não pratico isso, mas o desagradar aqui é no sentido de que talvez a minha escolha, isso aqui com relação à autoescolha, o que eu estou escolhendo, a minha vontade, não o que eu estou esclarecendo para outra pessoa. O que eu estou esclarecendo é essa comunicação. É o teu posicionamento sobre aquele assunto em questão no momento ali e tal. Isso. Tá, perfeito. Porque aí o esclarecimento eu estou operando... Já seria um outro passo. É um passo adiante. Isso, aqui a gente está numa faixa mais... Aqui é a auto-pesquisa, certo? Eu estou aprendendo a me conhecer, eu estou aprendendo a me posicionar, eu estou aprendendo a não ter tanto medo, ter mais lucidez, medo de dizer minha opinião, medo de expressar. Esse desagradar é que talvez a minha expressão, vamos em tal lugar. Não posso. Mas é mais aquela situação do cotidiano que tu tá fazendo autopesquisa, né? Como se posicionar melhor e tal, fazendo uma aferição daquilo ali que acontece no dia a dia e tal com as pessoas, né? Perfeito. Exatamente. Mas a gente pode ampliar também futuramente na questão da tarde também, né? Com certeza. Uma questão. Com relação, né, a essa condição da consciência eufemística, vamos supor que essa consciência eufemística ela tomou consciência da sua situação, né, e pelo contexto que ela se encontra, seja na comunidade, enfim, né, no seu convívio social, ela perceba que para poder fazer atalhos, para poder prestar o auxílio, o amparo, ela tenha que assumir uma condição, vamos dizer assim, de infiltrada. Né? Como o professor Valdo mesmo, que ficou 20 anos nessa condição no movimento espírita, mas ele era lúcido e consciente desde o início,
né, tanto dos processos da obra, da projeciologia, dos trabalhos, mas mesmo assim, né, ele ficou no movimento e não teve nada de algo corrupto nisso, ele teve lucidez para lidar com os processos, mas ele teve que ter um certo traquejo, uma calma, para não espantar as pessoas e poder prestar assistência. Mas se uma pessoa que já está passando por um processo, está saindo de um processo de fragilidade como esse, né, de eufemismo, de ter carências, enfim, e ela percebe que tem que prestar assistência. Vou dar um exemplo aqui, uma hipótese. Vamos dizer que seja um grupo religioso, tá? A pessoa sente que não deve se afastar daquele grupo, ela já está consciente, mas como conseguir fazer uma assistência qualificada, né? Manter essa rigidez pensênica para não ter uma recaída nessa questão do eufemismo. Quanto à questão do auxílio, eu acho que na atual fase, né, tem que ter muita lucidez multidimensional e autoconhecimento para fazer essas opções. A própria questão de talvez eu precise estar lá para auxiliar, tu ainda está te mantendo no processo. Isso não é um auxílio qualificado. O auxílio qualificado vem sim da exemplologia, né, do exemplo, do autoexemplo, em como foi superado aquilo. Aqui é um autoexemplo, aqui é um exemplo. A gente pesquisa sobre um tema e apresenta formas de como superar isso. Porque o auxílio não tem como pegar ninguém, não, agora tu não vai ser mais religioso, vem aqui, acabou. Tu não vai mais fazer isso, vem aqui, acabou. Eu não tenho condições de ir lá e tomar a decisão pela pessoa. Aí vem o autoexemplo, e citaste o exemplo do professor Valdo. Isso é uma questão muito particular. A lucidez dele e o nível evolutivo dele é algo que já está bem avançado. Ele iniciou o processo da pesquisa da projeciologia, da conscienciologia e toda a estrutura que está montada, né, sobre isso. Então, ele sabia o que ele tinha que fazer lá e por que ele estava fazendo lá. A grande questão é isso, como saber se eu tenho que manter no processo. Tu tem que ter muita autolucidez e muito conhecimento da tua programação existencial para te chegar lá e dizer, não, eu tenho que ficar aqui para assistir esse pessoal. Eu acredito que não é bem assim. Não, quando eu coloquei esse questionamento, não foi com o sentido de transformar a mentalidade das pessoas ali, né? Claro, tu não vai te autocorromper, mas não na questão de bater de frente, no sentido assim da convivialidade. Tu não tem como abandonar aquele grupo ou te afastar daquele grupo, e tu até percebe que tu vai acabar prejudicando, vamos dizer assim, até com relação à sustentação energética, as consciências, tu pode ajudar no desassédio. Mas no sentido, eu acho que tu respondeu a minha pergunta. A única saída mesmo é o processo de autolucidez mesmo, né? Para não se deixar afetar. Quando vê a pessoa cai naquele matabugo de novo, quando vê ela já está se deixando envolver novamente. Ou tu acha que seria mais profilático se afastar? É particular essa opção, mas eu acredito ainda que a estrutura, né, extrafísica e intrafísica, aquilo está muito introjetado nas pessoas e a estrutura extrafísica é muito forte. Então, por isso que o afastamento, tu vai conseguir te qualificar e tu não precisa assistir todos os processos religiosos, tu me entende? Daqui a pouco tu tá no processo para te identificar, tu tomou a opção da autopesquisa, autolucidez, eu não quero mais isso para mim. Aí vem a questão do desagradar, porque tu não aparece mais aqui, isso aqui é tão bom e não sei o que, o trabalho que a gente faz legal, a gente ajuda as pessoas e não sei o que, aquele autoengodo, certo? Aquele engano mesmo, né? E então tu precisa tomar essas escolhas, te posicionar, e daqui a pouco tu tá lá porque tem uma consciência que está em condições, uma intrafísica, vamos dizer, uma consciência que tá numa fase evolutiva que ela tem um pouco mais de autolucidez e não, eu vou sair. Ali tu assistiu uma intrafísica, mas daqui a pouco tem um monte de extrafísica que tu não tem noção que tu já está assistindo. Então a assistência não é ir lá e ajudar todo mundo e fazer e salvar. E também tem que tentar tirar essa ideia de que não vai ter como tu salvar todo mundo.
As pessoas têm que querer mudar, as pessoas têm que optar por aquilo. Aí vem o posicionamento, vem o autodiscernimento, a autopesquisa, todo o embasamento da conscienciologia. Tá ótimo, obrigada. Rapaz, olha aqui, ó. Aquelas duas últimas frases. Alguma vez abdicou de sua vontade, reprimindo sentimentos ou emoções em benefício do outro? Você compreende que essa conduta é antifraterna? Isso não é um antagonismo? Como assim? Porque se tu estás reprimindo sentimentos, às vezes para não bater de frente com uma pessoa, tá? E por que essa conduta é antifraterna? Porque eu continuo enganando o outro. Eu não estou sendo sincero com o outro. Eu não estou trazendo para ele a verdade, a autenticidade. Por isso que é antifraterno. Porque a fraternidade não vem do agradar, do tu tá bem, é isso aí. A fraternidade vem, uma fraternidade qualificada, de tu expor um pouco mais a verdade, certo? Tu ser mais verdadeiro na tua atitude e passar uma informação mais qualificada, né? Porque enquanto tu deixa assim, tu faz esse abrandamento, tu mantém no processo, certo? Tu mantém a anticosmoética. Mantém a anticosmoética. Tu ainda tá fazendo uma manipulação anticosmoética, né? Então tá sendo cosmoética. Eu queria voltar um pouquinho na página 2, na sindromologia, nessa síndrome da abstinência da baratosfera. E para mim não ficou claro. Porque como é que a gente pode ter saudade de uma situação ruim? E baratosfera, no meu entender, é um lugar de sofrimento, quer dizer, não é uma total dispersividade. Pode ser um lugar de prazer. De prazer. De prazer? De prazer. Há pessoas que nem sequer percebem o seu traço fardo. Ou percebem e não querem mudar às vezes também, mas alguns não percebem. E você acostuma com o nosográfico. Você sente falta do nosográfico. Está habituado a comer nosográfico. Quem tem um vício, por exemplo, acha o vício muito bom. E precisa dele. Sente falta, está habituado. Por isso a abstinência. Os sintomas são muito parecidos com o do vício. Você está imersa na baratosfera. Não é lá, é aqui onde nós estamos. Nós estamos na baratosfera. O nosso mundo onde nós vivemos, ele é muito mais nosográfico do que homeostático. Não dá sem pensar, a multidimensionalidade, ou os nosográficos, os equilibrados, estão lá, e aqui estão os equilibrados, porque é um engano nosso. Tá? E há pessoas que habituam a tal ponto que não querem mudar, elas querem continuar exatamente com o mesmo padrão de pensamento. Sentem falta disso. O termo abstinência é muito adequado e vem justamente da parte da abstinência somática mesmo, a abstinência de uma droga e todos aqueles sintomas. E a pessoa tem os mesmos sintomas, ela vai buscar porque está sentindo falta. Eu não sei se ficou um pouco mais claro aí para você. Obrigada. E outra coisa que eu anotei aqui, na página 4, na verbotologia, a autodespriorização, é o item 10. Então, a verbetologia, né, vem da Enciclopédia da Conscienciologia, certo? Onde tem uma listagem de verbetes. Então, esse verbete fala sobre como ocorre essa autodespriorização e comenta sobre esse tema, que é na questão dessa desvalorização, certo? Pedi um auxílio para a professora para comentar, porque eu... As nossas prioridades dependem do nosso grau, do nosso nível de discernimento.
Às vezes o que é prioritário para um, para o outro, é completamente antípodo. Então, nós caminhamos com determinadas prioridades, pode ampliar o nível de lucidez, de discernimento, aquilo que era prioritário deixou de ser. Eu vou fazer uma nova priorização. Eu despriorizei aquilo que era anterior e passo para um novo contexto, porque meu grau de entendimento, principalmente de compreensão interconsciencial, ampliou e a minha prioridade passa a ser outra. Então nós mudamos as prioridades. Isso é bem até comum até de acontecer à medida que a consciência vai se auto-pesquisando. Então o Alan deu exemplo disso. Ele antes poderia sair todos os finais de semana com os colegas, ele hoje já não opta mais por isso. É uma despriorização, isso para ele não é mais prioritário hoje. E justifica que ele tem outros valores, outros objetivos, algo novo que ele está perseguindo ou valorizando. Deixou de ser uma prioridade. Por quê? Porque ele ampliou o grau de discernimento, o grau de lucidez, como consequência da pesquisa. E muito rápido, né? Porque 4 meses é muito pouco. Alano, eu te escutei falando sobre a consciência eufemística oculta e a declarada, e num primeiro momento eu entendi que a declarada também poderia ser uma interferência oculta. Eu gostaria que falasse um pouco mais, por exemplo, quando a pessoa não está disposta à mudança, seria um oculto vindo de fora, então, uma interferência de outros planos, alguma coisa assim? Depende muito da situação. Eu quis colocar mais no sentido de que a pessoa tem consciência, ela sabe daquele comportamento, mas ela acha que isso é bom no seu convívio, no seu relacionamento. Também ela desconhece as estratégias da consciência eufemística. Ela desconhece a verdade sobre os fatos. Isso, ela diz, esse oculto tá para os dois, esse nível de oculto, esse nível de que ela não tem muita noção que aquilo é tão nosográfico para ela, ou ela não tem noção ou não quer enxergar as suas fissuras, certo? O oculto e a declarada e a oculta aqui é no sentido da pessoa, no primeiro momento, ela sabe ou ela não sabe que ela faz esse tipo de comportamento? Essa estratégia, se ela se comporta dessa maneira. Ela pode se comportar, e aí o declarado assim, ela se comporta e ela acha que aquilo é saudável no círculo social dela. Não, precisa ser assim porque é melhor. Tem coisas que não precisam ser ditas, deixa assim. Quanto a essa tese. Isso, neste caso que é a declarada. Claro que ela tem um nível de ocultação quanto à informação, porque ela se desconhece. Sim. Ela não tem a noção de o quanto aquilo lhe afeta, o quanto aquilo afeta ela de maneira nosográfica. Nesse sentido. E a outra questão, não é propriamente uma pergunta, mas é uma observação, quando colocaste aqui na palavra sangue, né? Na observação, né, como nós convivemos quase que diariamente, num primeiro momento eu senti como sangue frio o distanciamento e observei realmente essa força de sustentar a verdade pessoal, né? Porque ao redor as pessoas entendem como sangue frio, como frieza, não sangue frio, mas como frieza, né? Então eu achei bem interessante quando tu colocaste, né, a explicação, que é uma sustentação da verdade, né? Eu entendi assim, mas é muito difícil para as pessoas que não acompanham, que não têm conhecimento, as pessoas veem realmente, então acho que é um grande desafio para ti, né? Foi muito bom ter te ouvido falar dessa forma, né, que é sustentar a verdade pessoal, né? Obrigada. Eu gostaria, né, que fizesse para nós, na página 6, na autovigilância-logia, no ponto 9, a relação entre a consciência intolerante, o eufemismo e a
conquista a observação da tolerância? A tolerância, a minha intenção aqui do meu estudo é que quando nós somos intolerantes com o outro, com o que nós julgamos negativo do outro, ou menos evoluído no outro, nós estamos sendo intolerantes com nós mesmos também, com a nossa parte menos evoluída, com a parte mais nosográfica, com os nossos trafares, né? Os traços fardos e os trafares também, os traços faltantes, né? Então a intolerância, ela bloqueia esse progresso, vamos dizer assim, essa transformação em cima do eufemismo, porque ela te impede de enxergar a verdade, certo? A pessoa acaba se negando e não querendo visualizar isso. Então, o ser mais tolerante na autovisiologia, na autovigilanciologia, está nesse sentido, para te não fortalecer o negativo, certo? Quando eu estou sendo intolerante, eu estou dando muita importância, estou sendo extremamente sectário com a evolução, e estou sendo intolerante estou valorizando demais o traço fardo, o negativo, certo? Então, o ser tolerante está aqui nesse sentido, de fortalecer o já conquistado, as tuas qualidades, o que tu já construiu de maneira positiva. E o ser tolerante isso, ter mais abertismo. Foi esse o intuito que eu coloquei, a parte de tolerância. Está relacionado diretamente com o eufemismo, por isso. Alano, eu gostaria que tu comentasse ali na mesologia, na psicossomatologia, a negação emocional e relacionar essa negação emocional com a autovigilância. O psicossoma estar atento para as manipulações anticosmoéticas do campo emocional. Então a psicossomatologia aqui é o diagnóstico, né, dos sintomas da consciência eufemística. A negação emocional está no sentido da anulação emocional, certo? Então eu acabo reprimindo a parte emocional, acabo negando essas fissuras, essas dores, aqueles sentimentos que tu não sabe de onde vem, mas tu acaba negando e abafando isso. Isso é a questão da negação emocional linkada com o eufemismo, justamente no sentido de abrandamento, de suavização e autodesvalorização. Ocorre essa negação emocional. Na autovigilanciologia, vem o psicossoma, estar atento para as manipulações anticosmoéticas do campo emocional. Bom, aqui está retratando sobre essa autolucidez do campo emocional. Justamente porque não negar o campo emocional, mas é tomar mais conhecimento de como está o seu campo emocional e evitar as manipulações emocionais, as manipulações anticosmoéticas. É aquele choro, aquela vampirização, eu queria que tivesse aqui, mas não tá, mas ele podia ter me ajudado, não me ajudou, podia ter me agradecido, não me agradeceu. É isso, o estar atento ao campo emocional psicossoma. Isso é um tipo de manipulação anticosmoética que gera até a vampirização, certo? E aí desencadeia outros processos. Então, por isso que está aqui na autovigilanciologia. Também gostaria de perguntar para ti isso, mas tu vens te pesquisando durante todo esse tempo, tá? Quando tu te encontra na fase assim de estar aberto, ali na autovigilância, tá? Abertismo, estar aberto a aprender coisas novas e abandonar os velhos hábitos. Como é que tu te sente abandonando os velhos hábitos? É um esforço grande. Começa pelo desapego. Quando eu consegui desapegar assim, dos bagulhos energéticos, começou... quando eu comecei o movimento da autopesquisa, começou a opção por começar esse desapego por sentimentos, e em busca de um passo mais construtivo, mais evolutivo.
Então, a Lita perguntou da... Como é que tu se sente? Como é que eu me sinto? Eu me sinto bem. Hoje. É difícil. É muito... né, essa fase transitória, e acredito que vai ser sempre, né, para fazer as escolhas, não vai nunca ser fácil, mas eu me torno mais tranquilo no posicionamento, né, hoje eu me sinto um pouco mais tranquilo, e eu consegui esse abertismo somente pelo desapego, por não, vamos fazer algo diferente, sabe, vamos evoluir, vamos construir algo, vamos aos poucos, não é assim, não é da hora para outra, da noite pro dia que muda, mas eu tenho me sentido muito assim. E eu me vejo, eu tento não repetir o processo de negação, de estar fechado. Por mais que o primeiro momento eu me sinta, vem aquela intenção, aquela sensação de, isso aí é ruim, isso aí não dá. Não, vamos conhecer, vamos tentar dar uma lida, vamos tentar se pesquisar, né, nesse autoenfrentamento que auxilia bastante. Sem medo, assim, sem tentar se autoenfrentar, digamos assim, de uma forma mais tranquila, sem exagerar, sem dizer eu sou o último cara do mundo, nem nada, é mais tranquilo. Alano, na página, na terapeuticologia, naquela parte da verbologia, na página 5, o item 28, efeito do estado vibracional. Como é que isso se encaixa dentro do eufemismo? Sim. Então, na terapeuticologia, como a gente vai fazer, o que a gente precisa para superar isso, certo? Para tentar progredir em cima desse comportamento. E a parte do efeito do estado vibracional vai falar de como atua, o efeito realmente do estado. Sabe do estado vibracional, da técnica do estado vibracional? Tu, Lourdes, sabe da técnica do estado vibracional? Sei, mas pouco não atinjo. Então, Dificilmente eu atinjo o estado vibracional. Mas busca na prática? Hã? Busca na prática? Sim. então, o estado vibracional consiste nessa varredura energética, né? E aí ele traz o enfoque da tua energia, do domínio energético, entendeu? Por isso que ele está aqui, ele é o efeito o que ele causa no teu campo e trazendo maior autolucidez e controle energético, controle das tuas energias, da percepção. Lourdes, eu gostaria de colocar aqui o meu exemplo, tá? Eu sempre fui casca grossa, tá? Eu não sentia nada de energias, tá? Eu não sei quanto é, vamos dizer assim, a tua percepção neste aspecto, tá? Mas eu aqui na escola, me auto-pesquisando e fazendo os laboratórios, inicialmente o energossomatório, que é um laboratório individual, e tu vais para lá e ali tu e os amparadores te auxiliam muito nisso. Eu, por tempo, ir realizando 2 laboratórios por semana, eu hoje percebo as energias, eu percebo o meu estado vibracional, não é o estado vibracional daqueles assim, como é que eu vou dizer, aqueles imensos, né, de me espantar com aquele digamos assim, mas é um estado vibracional razoável, tá? Só que isso vem de uma prática constante, diária, tá? Realizar o estado vibracional todo dia. Lembrou dele, aplica. Tá? Então isso, de tu não, por exemplo, até hoje não perceber, é que eu acho que falta aí uma prática diária, vamos dizer assim, uma prioridade nesse aspecto. Porque dali é que vem todo o resto das percepções, das sinaléticas, né? Eu acho que é importante. Não, eu quero deixar claro o seguinte, eu não sei se eu
tendo como estado vibracional realmente uma vibração, ou o estado, porque eu consigo ver o meu potencial energético, percebo, às vezes quase que posso até tocar, mas não tem barulho, não tem essa conotação de vibração que eu já tive uma ocasião. Então eu não sei se eu estou em busca daquela experiência que eu tive já anterior, ou se eu estou viajando na maionese aqui querendo coisas inacessíveis. Muitas vezes o amparador patrocina o estado vibracional para a consciência conhecer e se conhecer e conhecer o seu próprio processo energético. Depois fica por conta da consciência. Aqui está, é assim que funciona. E agora, faça você mesmo. Alan, gostaria de te perguntar a respeito se tu tivesse alguma conversa com outras pessoas mais ou menos que tenham a mesma dificuldade, né, a mesma imaturidade essa do eufemismo, conseguisse ter esse contato com algumas pessoas, ou até mesmo, de repente, partilhar, mesmo que as outras pessoas não tenham, né, conseguisse partilhar com alguém esse trabalho, ou fosse mais em busca da pesquisa mesmo e da observação e tal, como é que foi esse processo? Fui mais em busca da pesquisa, mas sim, sempre fui muito de conversar bastante. E eu sempre conversei bastante. Sempre conversei com outras consciências próximas, meu círculo social, familiar. Eu cheguei a conversar e tentar, nas conversas, tentar ser o mais verdadeiro e esclarecedor possível. Relatar um pouco da minha experiência, eu tentei praticar isso. Mas chegasse a ter algum feedback, algum retorno das pessoas, assim, tipo, uma opinião delas em relação a esse teu processo ou não? Eu posso dar o feedback para ti? Sim, o Alan tem praticado conversar com pessoas que eu observo, né? Principalmente comigo, ele conversou bastante, embora eu trabalhe nessa área da psicossomática, como eu coloquei para a Sônia, a forma de colocação é diferente, a fala, né? Então, o Alan tem conversado bastante com o grupo familiar, pelo menos próximo a ele. Eu noto nas pessoas um certo estranhamento, né? Porque ele hoje está diametralmente oposto ao que o Alan era, né? Ele mudou comportamentos, hábitos alimentares, vícios, e de uma forma muito suave, talvez ele nem perceba isso, mas ele está sem agressividade, né? E eu, como nessa condição de mãe, nessa encarnação, né? Mas como parceira dele de caminhada, né? Eu percebo que ele está muito se cuidando, tanto é que eu fiz a observação aqui do sangue frio, né? Porque parece que as pessoas observam o Alan, não é mais aquele Alan que agradava e que dizia sim, né? Mas a grande observação que eu acho que ele está tendo, né, e que eu dou esse feedback para ele, é o lado emocional, né? Ele está bem mais equilibrado emocionalmente e ele está buscando a resposta das pessoas, né, o feedback das pessoas, pelo menos até onde eu observei um pouco de susto. As pessoas estão um pouco, o que é isso, né? Mas eu como, né, convivo com ele diariamente, eu observo. E uma das grandes situações eu observei hoje pela manhã ainda, quando eu até comentei com ele, né? Ele não consegue mais comer certos alimentos que ele comia antes. E isso é uma coisa natural, né? Então, acho que isso resume um pouco, né, de que a transformação está vindo, né?
tem o feedback mais ou menos assim. Ontem ainda conversando com um amigo dele, ele me ficou olhando, parado assim, o que eu faço com o que eu estou ouvindo, né? Sim. Mas é por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Falando na linha da pensenidade, nas 10 unidades destacadas como unidades de medida pensênica, tem algum deles que você gostaria de conversar um pouco mais? O que acha que é mais prioritário em termos de estar atento ou de vigilância, ou que poderia ser destacado entre essas 10 unidades aqui? Olha a página. Página 1 mesmo, 1 e 2. Página 1 e 2. Ou no seu contexto, né, algo que você precisa prestar mais atenção. O que eu presto mais atenção procuro prestar mais atenção no Circumpensene, que ele é me parece que é o desencadeador do processo aí. Parece que, né, quando começa a fazer, ele é um indicador, né, quando começa a fazer muito circunlóquio, muito rodeio, tu está tentando amenizar alguma coisa, certo? Tu não está sendo objetivo e claro. Então ele tem bastante influência, que ele é o primeiro por ordem alfabética, mas ele também, acredito ser o primeiro também na ordem prioritária. Na saída da própria objetividade. Na saída disso. Na sua pesquisa, na sua experiência, você já observou casos das pessoas usarem, por exemplo, uma piada, um sarcasmo, como para desviar também da veracidade, da autenticidade? Sim. Poderia se associar algo em relação à consciência eufemística também, em relação a esse tipo de comportamento? Também. Pode ser considerado também. É engraçado que eu não registrei isso, mas eu me identificava muito no processo, nas brincadeiras, né? No que... Sim. Não, só para fazer uma piada, para rir, para divertir, descontrair. Mas isso tá dentro do desviar do assunto e tentar colocar de uma outra forma uma verdade. Então, sim, essa piada, esse sarcasmo é uma fuga da realidade, sim, com certeza. Está dentro do contexto eufemístico. Ali da forologia, eu achei muito interessante esses 9 trafores. Desculpe, é do página 4, terapeuticologia. São 9 trafores que foram colocados aqui. Todos eles tu já tem? Foram os que tu descobriste? Que tu já fez eles? Sim, em um certo nível, sim. A autenticidade eu consigo... Não, é que aí é que tá, eu não conseguia com todo mundo ser autêntico, porque dependia muito da receptividade da pessoa, essa autenticidade. Mas tem sim um nível de autenticidade. Abertismo, se eu não tivesse um nível de abertismo, eu não estava aqui hoje, não tinha escrito o verbete. Bom humor, sempre fui bem-humorado, alegre. Cooperação em todos os níveis que eu tive, eu sempre procurei cooperar com o trabalho, com a equipe, nunca me omiti, nunca... Espontaneidade, eu sempre fui muito espontâneo, por questões da construção da consciência, foi um pouco bloqueada essa espontaneidade, mas em um certo nível eu tinha essa espontaneidade. Força presencial, sempre isso é um retorno que eu recebo das pessoas, então foi identificado. Habilidade de comunicação, me considero que eu tenho um certo nível de habilidade de comunicacional, eu procuro, quando está dando uma explicação para uma pessoa, ser o mais claro possível. Liderança, acaba ocorrendo liderança em um certo nível. E o posicionamento está aqui bem ali, mas ele está como um traço forte a ser... E eu estou batendo em cima dessa tecla aí, pode ter certeza que eu tô batendo em cima desses pontos para fortalecer eles. Nós que convivemos contigo, principalmente eu e a Sônia, que estamos mais presentes aqui na escola, agora vão vir outros colaboradores e a gente parabeniza e agradece, né, a colaboração, mas a gente nota todos esses itens na tua personalidade. É muito interessante essa pergunta. Parabéns.
Convidamos a todos, então, para o nosso próximo debate de ciclos mentais somáticos no dia 16 de novembro. O nosso colega irá apresentar sobre a consciência e sobre a eminência parda. Obrigada a todos.